Neste bloco aqui, nós vamos falar da ação aí que está circulando nas redes sociais, obviamente já foi publicado, né, pela Justiça, né, da atuação da nossa Guarda Civil Metropolitana na região da Cracolândia, né, Marcelo? Isso. Vilar, é um retrocesso gritante, uma ação que, assim, o Ministério Público foi extremamente irresponsável Sim, em propor essa ação, porque fez questionamentos exclusivamente contra a Guarda Civil Metropolitana. sim. Eu vou resgatar aqui de onde começou a ação, da onde ela surgiu, por que que ela surgiu e tal, e até o ponto que a gente chegou, né? Mas a gente tem responsabilidade. Então a gente age conforme é possível agir, a gente age conforme a lei prevê agir e a gente não vende fumaça para ninguém, não fica vendendo ilusão para ninguém, tá? Isso aqui é um sindicato sério, né? A gente tem um corpo jurídico aqui sério, de Exatamente. advogados sérios, tá? Não tô aqui para vender ilusão para ninguém não, até porque a gente não precisa disso, né? Com certeza. Nosso interesse é defender o trabalhador da Guarda Civil Metropolitana. A instituição Guarda Civil Metropolitana é problema do município, mas a gente acaba defendendo a instituição também porque todos nós amamos a Guarda Civil Metropolitana. Nós amamos aquilo que a gente faz. Com Tanto certeza. que a gente usa o azul marinho todo o tempo do nosso dia, né, ô Vilar? Mas vamos resgatar por que que essa ação Sim. ocorreu. O número da ação é 103.3071/2021.0053, que é a Fazenda Pública. Lá em 2017, ocorreu uma operação entre as polícias civil, militar e a Guarda Civil Metropolitana. Salvo engano, o nome da operação era Caronte, Sim. que ela previa o combate ao tráfico na região da Cracolândia. Cara, essa operação, ela teve resultado, mas do ponto de vista de direitos humanos, ela foi desastrosa, porque foi pau para todo lado. Sim. Bomba, paulada, teve gente que ficou cego. Nessa operação lá, durante a prisão lá, teve gente que perdeu a vista lá, porque levou algum tiro de borracha, alguma coisa assim, Sim. tá? Mas quem que estava agindo nessa operação? O comando era da Polícia Civil, Sim. o choque era da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, que era para fazer o controle das pessoas lá, né? Isso em 2017. Sim. Dada a operação, gerou um inquérito policial. Sim. A própria Polícia Civil inaugurou lá o inquérito e tal. Esse inquérito, obviamente, ele passa pelo Ministério Público, que é competência do Ministério Público fazer lá, né? E o que que aconteceu? Desse inquérito, lá em 2021, o Ministério Público, e aí, infelizmente, eu acho, eles chegaram à conclusão de que eles deveriam propor uma ação questionando a atuação da Guarda Civil Metropolitana numa operação que tinha Polícia Civil e Polícia Militar. Sim. Que, aliás, a maioria das bombas era da Polícia Militar, né? O grosso da força que foi utilizado era da Polícia Militar, Sim. né? E aí o Ministério Público foi infeliz em propor uma ação questionando a competência da Guarda Civil Metropolitana, como se fosse a Guarda Civil Metropolitana que tivesse feito todo aquele cenário. Ela fosse a dona da operação. E assim, os autos da ação, Vilar, tem mais de 2.000 folhas, mais de 2.000 páginas. Nessas folhas, inclusive, lá tem subido lá alguns vídeos, né? Você entra lá no processo, lá você tem acesso aos vídeos. Realmente, você vê que são vídeos de uso da força. Não tem o que discutir. São vídeos de uso da força. Se é uso regular da força, se é uso irregular da força, pode até ser feita a discussão, mas que foi uso da força, foi uso da força. Sim. Só que não é só pela guarda, né? Não é só pela guarda. Né? Teve policial civil lá que quebrou porrete nas costas de gente lá. Teve policial militar que deu tiro de calibre 12 em quem estava passando do outro lado da rua, né? Mas o Ministério Público achou que a Guarda Civil Metropolitana, né, extrapolou suas competências ao fazer aquele tipo de ação, Sim. né? E aí entrou com a ação judicial, uma ação civil pública, Sim. pedindo lá para limitar a atuação da Guarda Civil Metropolitana na Cracolândia. Pois bem, quando ele ingressou com essa ação, o sindicato entrou como amicus curia na ação. Sim. Que é o amigo da corte, né? Sim. Aquele que dá informações buscando, né, subsidiar a decisão Do juiz, judicial. né? Só que a amicus curia, ele tem certas limitações processuais. Nós, por exemplo, nós não podemos fazer um recurso de apelação. Nós não podemos fazer um agravo de instrumento. Sim. Podemos pedir lá, na decisão lá, a gente pode fazer aquele embargo de declaração, embora não cabe porque a decisão está muito clara, muito bem fundamentada, né? Então não Sim. cabe embargo de declaração. Mas o amicus curiae, ele não compõe polo. Ele não compõe polo. O polo é ativo.
Defensoria Pública e Ministério Público. Passivo, Prefeitura do município de São Paulo. Sim. Entendeu? Essas duas partes compõem o polo. O Amicus Curiae, ele está bem no meio ali, ele fornece informações. Nós fizemos quesitos, né? Aqui nas folhas, deixa eu ver, 1.100 e pouquinho, nós fornecemos lá os quesitos, ou seja, nós fazemos perguntas, porque houve perícia, né? Sim. Aí nós fazemos perguntas para o perito, a gente pergunta faz algumas perguntas aqui para deixar o perito numa saia justa, ele vai ter que responder, e ele respondeu, Sim. de fato, nos autos, mas a gente não consegue fazer outras movimentações processuais que precisam ser feitas, né? Que no caso, assim, para ficar claro para os nossos policiais, para a defesa da instituição, quem tem que fazer é O município de São Paulo. através da Procuradoria. Procuradoria-Geral do município, exatamente. Que, aliás, gente, a peça contestatória do município, ela deve ter mais ou menos umas 120 laudas. Não foi fraca, não. Percebe-se claramente na peça contestatória que o comando da guarda forneceu informações, porque tem uma série de imagens lá. A contestação do município foi muito boa. Sim. Eles fizeram uma defesa institucional da Guarda Civil Metropolitana e da atuação da Guarda Civil Metropolitana. E deixou muito claro o seguinte: se houve excesso, não foi institucional, foi pessoal, e quem fez o excesso foi responsabilizado. Por isso que nós temos corregedoria. Exatamente. Né? Como qualquer instituição de força, Exatamente. qualquer força de segurança tem. Ou seja, a aplicação de força, seja pela Polícia Federal, Civil, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Penal, se o agente extrapola, responde. O agente responde. Exatamente. Não é um problema institucional, é um problema Exatamente. pessoal. O Exatamente. agente é subjetivo, né? Exatamente. Então, a peça contestatória do município, se for o caso, alguém quiser, pode me pedir que eu mando, ela está muito, muito bem fundamentada, né? E a juíza, a Geisa Helena Rios, né? Gilza Helena Rios, ela chegou numa decisão que dos 8 pedidos, haviam 8 pedidos na ação, Sim. né? Ela deferiu alguns e indeferiu outros, né? Eu vou fazer uma leitura bem sucinta aqui do processo. Gente, primeira coisa, não avalie uma sentença por 2 folhas que mandaram para você, porque a sentença tem 43 folhas. 43 folhas. No meio da sentença, a juíza fala de cada vídeo que tem lá no processo e o porquê que aquele vídeo convenceu ela a chegar nessa posição. Decisão, né? Que, aliás, eu acho que está errada, tá? Ela está errada, pelo menos em alguns pontos aqui. Eu vou falar para vocês por que a nossa posição é que a juíza está errada e que a gente acredita que essa decisão vai ser reformada em segunda instância. Vamos lá. Na primeira folha já da sentença, que são 43, ela fala o seguinte, que o Ministério Público ingressou com a ação civil pública, alegando que a GCM realizava barreira ao redor da região para a revista de pertences pessoais em mochilas, bolsas e malas. Sendo que essas abordagens eram feitas de maneira truculenta e agressiva nas pessoas que circulavam no local. Ademais, todas essas ações abusivas estão documentadas por vídeo, gravações, fotografias e depoimento de testemunhas pessoais. Isso é o que o Ministério Público alega. Sim. A juíza reconhece que, dadas as imagens, realmente aconteceu alguns fatos ali, mas que não foi um problema institucional. Sim. Foi um problema de abuso do próprio agente. Sim. E aí ela pergunta para o município, foi tomada a providência? Tal. Aí o município responde lá, né? Foi aberto o processo, foi punido e tal, né? Então vamos lá. Não é institucional. Não é institucional. O problema, na própria decisão, a juíza reconhece que não existe uma determinação para que o agente haja daquela forma. Sim. Né? Foi o calor da emoção que levou ele a agir e ele foi penalizado por ter agido daquela forma. Daquela imagem, que deixa isso muito claro. Isso. O problema grande que eu vejo ali, Vilar, é que é o seguinte, tem, 10 excessos. 9 da Polícia Militar, meio da Polícia Civil e meio da Guarda Civil Metropolitana, e só a Guarda Civil Metropolitana está na ação. Né? Então, é um problema que assim, meio que direcionado, né? Bem direcionado. Aí na página seguinte fala que a gente pediu como amicus curiae, que foi deferido o ingresso e tal. Olha que interessante que ela escreve. A região da Cracolândia representa um dos maiores desafios da administração pública na cidade de São Paulo. A atuação do poder público através do programa Redenção, a justificativa da Guarda Civil Metropolitana atuar na Cracolândia e tal, né? E aqui a juíza está falando o seguinte, o município, na sua defesa, na sua peça contestatória, o município fala, o STF decidiu recentemente sobre o poder de atuação das guardas municipais. Decidiu aonde? Na ação declaratória de
constitucionalidade número 38 de 2021, que é aquela ADC que discutiu A lei 13.022. Não, a 13.022 não, a 10.826 do porte de arma. Sim, Lembra que tinha os incisos 3 e 4? Sim. Que caiu, virou só uma coisa só? Sim. Aquela ADC é a número 38. E naquela ADC, o relator, inclusive, era o ministro Alexandre de Moraes, ele fala exatamente do papel de polícia, do papel de segurança pública que tem que ser exercido pelas guardas municipais. Então, o município de São Paulo usou aquele voto do ministro, relator Sim. Alexandre de Moraes, para justificar a atuação da Guarda Civil Metropolitana. Foi muito show. Show. Né? Aí segue aqui isso nas considerações iniciais e tal. Fala que o sindicato apresentou os quesitos, tá, gente? Aqui, ó. Entre os quesitos que a gente apresentou aqui, eu vou falar assim, ó, o seguinte, ó. Ó o que o nosso advogado perguntou, falou para o perito e ele tem que responder. Quais órgãos atuam 24 horas por dia e 7 dias por semana na região conhecida por Cracolândia? Quais órgãos atuam lá 24 horas por dia, 7 dias por semana? Só a Guarda Civil Metropolitana. Não tem um outro órgão que fica lá 24/7. Exato. Né? Os outros órgãos fazem atividades pontuais. Sim. A Secretaria de Saúde e tal, né? Direitos Humanos e tal, fazem ações pontuais. Mas quem está lá 24/7 é a Guarda Civil Metropolitana. Né? Olha a outra pergunta. Quantas pessoas foram, de fato, recuperadas da situação de drogadição no local conhecido como Cracolândia? Tem que responder. Quais as estatísticas de atendimento dos outros órgãos que trabalham lá na Guarda Civil Metropolitana? Existem registros de solicitação de apoio da Polícia Civil direcionados à Guarda Civil Metropolitana? Quando pede lá para ir buscar o traficante? Existem registros? Todas essas perguntas aqui, o perito teve que enfrentar lá e perguntou. O município de São Paulo juntou uma reportagem do UOL. Essa reportagem do UOL foi show de bola, porque mostra como que os usuários lá, os drogaditos, eles ficam agressivos quando eles não têm acesso à droga. Sim. Funciona mais ou menos assim. O traficante abastece lá a Cracolândia. Se o traficante é impedido de chegar com a droga, os caras entram em pânico lá, cara. Sim. E vai pra cima de todo mundo, e é pedra pra todo lado, paulada e tal. Talvez até a situação de... quando o dependente ele não tem acesso à droga, como é que chama, Vilar? Começa a entrar na abstinência. Abstinência, né? exatamente. Então. Talvez a situação de abstinência leve esses camaradas a ficarem Agressivos. Então, quando tem operação que realmente combate o tráfico, dá problema. E uma dessas reportagens de 15/5/2022 do UOL notifica, né? Mostra isso. O município de São Paulo usou isso na defesa e tal. Aí a juíza chega ao cerne, né? O cerne da controvérsia posta em juízo, segundo circunscritos pelos autores, pode ser caracterizado pelos estabelecimentos dos limites legais da atuação das forças de repressão que atuam sobre a denominada Cracolândia, especificamente no que se refere à atuação da Guarda Civil Metropolitana. Ou seja, a juíza e o Ministério Público não discutiram a atuação da Polícia Civil, não discutiram a atuação da Polícia Militar, exclusivamente eles discutiram a atuação da Guarda Civil Metropolitana. Né? Pois bem, agora vamos para a fumaça, Vilar. Ingressaram com uma reclamação no STF falando assim, olha, a decisão da juíza contraria a DPF do papel higiênico. Sim. Né? DPF 995, né? 995. Tá. Pois bem, a juíza cita na decisão dela a DPF 995. E ela fala assim, olha, eu reconheço, a Guarda Civil é realmente órgão de segurança, não tem o que discutir. Inquestionável. É inquestionável, não tem o que discutir. Ela é órgão de ela integra o sistema de segurança pública, ela é um órgão de segurança. Contudo, ela fala assim, peço vênia para transcrever uma decisão que saiu do STJ após a tal da DPF do papel higiênico lá, sim, 995. Essa decisão do STJ está num habeas corpus que saiu posterior. E ela transcreve o habeas corpus na íntegra. E esse próprio habeas corpus reconhece lá, que fala assim, olha, de acordo com o STF, na DPF papel higiênico, as guardas municipais são órgão de segurança, isso está na 13675, que é a lei do SUSP, está na 13022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, está na Constituição Federal e tal, né? Só que, mesmo sendo órgão de segurança, não se pode confundir atribuições de um órgão A, órgão B, órgão C. Exato. Por exemplo, não cabe à Guarda Civil Metropolitana fazer investigação policial, porque isso é uma atribuição da Polícia Civil. Não cabe à Guarda Civil Metropolitana fazer policiamento de estrada federal, de rodovia federal, porque isso é RF. Exato. É isso que o STJ fala e a juíza usa na decisão dela, né?
E olha o que ela fala. Assim, extrai-se do atual ordenamento jurídico que, 1. As guardas municipais integram o SUSP. Porém, 2. Sua atuação deve se limitar às suas competências estabelecidas em leis, as quais são voltadas à preservação do patrimônio municipal, de caráter mais preventivo que repressivo. Olha só, ela não chega a excluir o caráter repressivo. Exatamente. Mas ela fala que tem que ser mais preventivo do que repressivo. Então, não cabe reclamação no STF. Não cabe. Quem entrou com uma reclamação no STF está vendendo ilusão, vendendo fumaça, não sei porquê, se quer angariar simpatizantes. Nem me interessa, mas... Ou quer vender fumaça, né? Nós não vamos fazer uma coisa para ficar agradando os olhos de ninguém. Se tem fundamento, a gente faz. Com certeza. Né? Aqui o que a gente está pedindo, o que a gente está estudando, é transformar o amicus curiae em terceiro interessado. Sim. Por quê? Porque a decisão afeta o trabalhador. Exatamente. Então, a gente deixa de compor aquele meio que não compunha lado nenhum e passa a compor o polo passivo. Isso os nossos advogados... Para de dar pitaco e passa a tomar medida. Isso, né? Exatamente. Fazer o recurso de apelação, se for o caso. Sim. Um agravo de instrumento, se for o caso. Sim. Né? Uma ação rescisória, se for o caso. Exato. Isso é fato. A gente está no processo, a gente está estudando qual que vai ser a medida que a gente vai adotar. Muito embora a gente tenha uma crença muito forte de que essa decisão vai ser revertida em segunda instância. Até porque ela tem alguns desdobramentos aí altamente perigosos, né? Principalmente. Eu acho que esse é o ponto, Vilar. Esse é o ponto. Se o município de São Paulo seguisse essa decisão judicial, eu vou falar uma coisa para você. Aquela Cracolândia ia de ruim a pior. Porque eu quero ver se colocar a polícia militar para fazer o papel da guarda lá, como é que vai ser feito isso aí. Exato. Eu quero ver se colocar a polícia civil para fazer o papel da Guarda Civil Metropolitana lá, como que vai ser feito isso aí. Né? O Ministério Público foi irresponsável. Partindo da premissa de que ela já existe, porque os outros órgãos de segurança não fizeram, né? E eu não estou assim, como é que eu falo assim, tratando mal, não é esse termo, mas não me veio à cabeça agora, porque ainda estou cansado da viagem. Mas as forças de segurança estaduais, elas, ao não cumprirem naquele local as suas atribuições, resulta naquele processo. Sim. Então, ali tem a droga, que deveria ter sido investigada pela Polícia Federal. Porque a cocaína não é produzida no Brasil. Vem de fora. Ela vem de fora. Né? O Brasil não produz nenhuma grama de cocaína. Né? O transporte interno por vários estados. Né? A própria Polícia Civil aqui dentro, no trânsito dessa droga aqui dentro, na investigação do trânsito. E a Polícia Militar na manutenção da ordem pública e na prevenção, porque o crime está acontecendo lá. Sim. Né? Você tem uma situação flagrancial ali. Lógico, todo mundo aqui entende, né? Que a situação ali é complicada. Ninguém tá dizendo que não é complicada. Mas não pode estourar só no lombo da guarda. Sim. Né? Nós somos o culpado da Cracolândia. Que, aliás, faz um trabalho de excelência. Exatamente. Com o que tem, né? É assim, eu não sei se um dia um promotor do Ministério Público ou até um defensor da Defensoria Pública vai assistir esse vídeo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês foram irresponsáveis. Se vocês queriam preservar a vida de quem tá lá, vocês deveriam defender a manutenção da Guarda Civil lá. Porque se colocar a polícia militar lá, meu amigo, vai começar a aparecer cadáver lá. Cadáver, aleijado, porque eles vão aleijar mesmo, cego, porque eles vão cegar, surdo, porque eles vão bater na orelha forte. E você não tá falando nada além do que tá no vídeo lá dentro do processo. Você está citando assim, você está transcrevendo o que está lá nos vídeos do processo. Exatamente. A Guarda Civil Metropolitana faz o trabalho mais responsável que poderia ser feito naquele cenário, que é um cenário de completo abandono. Exato. por tudo isso que o Vilar falou. Desde a Polícia Federal que não fiscalizou e essa droga entrou, até os órgãos de saúde e direitos humanos que abandonaram aquele pessoal, aquele povo. Né, que tem lá seus problemas de droga lá e são viciados, dependentes e tal, tá todo mundo abandonado. E aí fica toda essa responsabilidade na Guarda Civil Metropolitana. Vocês irresponsavelmente dizem que a Guarda Civil Metropolitana tem que ser limitada. Eu queria ver, assim, o prefeito é muito responsável. O prefeito foi responsável na fala dele e falou assim, nós vamos manter o trabalho que a gente sempre fez, porque Exato. O trabalho é de excelência. Se o prefeito fosse irresponsável e falasse assim, eu vou tirar a Guarda Civil Metropolitana dali, eu queria ver o que ia ser da sociedade ali. E aí ele vai fazer aquilo que a gente condena aqui, né? Que não é problema meu. Exatamente. O judiciário falou, eu tô cumprindo, que se dane você que tá atravessando ali, né? Você que é comerciante ali. Então, ou seja,
Nesse ponto, o prefeito está de parabéns. Sim. Né? Ele protegeu o povo Da cidade. todos nós, né? Desde o servidor público mais moderno até o ministro do Supremo Federal, lá do Supremo Tribunal Federal, todos nós temos que defender o povo. Exatamente. Né? E aí a gente vê esse meio termo aí, que não foi bem vamos dizer assim, o intuito desse julgado aí, né? Sim. Ficou meio estranho, né? Então. Se o prefeito fala assim, eu vou tirar a Guarda Civil Metropolitana dali, aí vocês iam ver um cenário na cidade de São Paulo que nunca foi visto. Porque não tem uma força de segurança que seja capaz de fazer aquele trabalho de excelência que a Guarda Civil Metropolitana faz lá. Vocês acham que a Guarda Civil Metropolitana está sendo repressiva? Ela está protegendo vidas ali. Até do usuário. Sim. Até do usuário. Né? Então, assim, Ministério Público, Defensoria Pública, vocês foram irresponsáveis nessa ação. Tá? A juíza, eu entendo que ela está errada, acho que ela avançou por uma seara que ela não deveria avançar, muito embora ela seja bem comedida nas palavras dela, que ela fala assim, olha, essa parte da decisão foi bastante importante, Vilar. Olha o que ela escreve, ó. Não me parece que a coerção jurisdicional seja a solução do macro problema que subjaz a violência empregada contra pessoas que transitam na Cracolândia. Ou seja, ela fala assim, não é o Poder Judiciário que tem que resolver esse problema da Cracolândia. Exatamente. É o que ela está dizendo. Por outro lado, algo deve ser feito, ao menos para que as ilegalidades comprovadamente perpetradas se encerrem. Ela está falando assim, não é problema do Judiciário resolver a Cracolândia, mas o Judiciário também não pode ficar inerte sobre aquelas imagens que eu vi que aconteceram, que, aliás, são a maioria da Polícia Militar, mas, né... Ficou inerte. Aí não ela... é para ficar, mas acabou ficando. Né? Exatamente. Então. Né? É nesta fresta interpretativa que entendo ser boa medida e desate da controvérsia posta em juízo. Para não se estender muito, são 8 pedidos, ela acata alguns pedidos, ela fala sobre... Bom, eu vou falar aqui os pedidos que ela acatou, tá? Vamos lá. Esse aqui deve ser afastado, ela não acatou. Então... Foram 8, né? 8 pedidos. Os 8 pedidos tem A, B, C, D, vai até a letra H. Ela acatou alguns... Deixa eu ver aqui. Bom, o pedido de obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar, por sua Secretaria Municipal de Segurança Urbana e pela GCM, qualquer operação de natureza policial ou militar no território da Cracolândia, né? Entendidas estas como a prática organizadas de ações típicas da polícia repressiva e sob formação militar, voltada à conquista de espaço nas vias públicas, com arremesso indiscriminado de munições contra pessoas e expulsão desmotivada de pessoas de logradouros públicos. Ou seja, a PM pode fazer tudo isso, né? O que ela está falando aqui... Disparo de munições indiscriminadas contra a população. Porque o que ela está falando é isso, né? Vocês não façam o que a outra polícia faz, né? Que é voltada à conquista de espaços. O que ela está falando aqui é o seguinte... É o cenário de crise. Sim. No choque a gente chama de crise, né? Sim. Quando tem aquele cenário de crise, por exemplo, um estádio de futebol lá, as torcidas estão se degladiando lá. Aquele espaço ali é de crise. A polícia chega e, por meio de uso da força, dispersa. Sim. O que ela está dizendo é que a Guarda Civil Metropolitana não pode fazer esse tipo de ação. Sim. Não pode dispersar por uso da força para retomada, olha que voltada à conquista de espaços, ou seja, a retomada daquele espaço. Então ela não quer que a Guarda Civil Metropolitana faça esse tipo de ação, que é a retomada de espaços. Ela entende o quê? Que se precisar retomar o espaço ali da Rua dos Protestantes e tal, para liberar aquele espaço, sai a Guarda Civil Metropolitana, entra a Polícia Militar com choque e faz ação de choque. Sim. Esse é o primeiro pedido que ela acolheu. Vamos para o segundo aqui. E não pode ser na operação delegada, não, viu? Porque se for na operação delegada, nós vamos entrar com ação. É verdade. Obrigação de fazer, consistente em orientar e fiscalizar para que a Guarda Civil Metropolitana, nas cenas públicas de uso de drogas do município da capital, se abstenha de exercer funções da polícia investigativa e ostensiva nos moldes da recomendação do Ministério Público, tal. Tá falando para não intervir nas atribuições da Polícia Civil. Sim. Ok, né? Diligência. Investigação, né? A Guarda Civil Metropolitana é o único órgão que prende traficante lá, porque a Polícia Civil não tem o conhecimento de estar prendendo ninguém lá por tráfico, né?
Outra obrigação de fazer, consistente em implantar canal direto de comunicação da população com o Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana para receber denúncias, né? 153. Um 53, o próprio 156 já serve Sim. para receber denúncia. Só que essa denúncia ela tem que ir direto para o comando da guarda, não poderia passar, por exemplo, pela corregedoria ou pela SMSU, Sim. né? Então, acredito que isso aqui internamente lá, fala, ó, manda, quando chegar isso aqui, manda para mim, né? não afeta diretamente o trabalho do policial não e tal, interfere. né? Vamos lá. Obrigação de fazer, consistente em apresentar no prazo de 60 dias, plano de atuação ou de trabalho que garanta a observação estrita do POP-GCM número 01, aprovado pela portaria número 32/2018, de modo a impedir a utilização rotineira e injustificada de técnicas de contenção por formação militar, seja por barreira de escudo, seja, sobretudo, pela utilização indiscriminada de bombas e de tiros de elastômero. Vamos prestar atenção nessa obrigação de fazer. Ó, impedir a utilização rotineira e injustificada. Significa dizer que se a utilização não for rotineira e se ela for justificada, pode fazer. Ok. Ela impediu ela de usar força? Não. Ela falou para não ser rotineira e injustificada. Exatamente. Ou seja, ela não quer que a IOP... Será que existe alguma polícia que faça isso de forma rotineira e injustificada? E eu acho que ela se avaliou pelas imagens que ela tem lá. Só que as imagens que ela tem lá são de 6 a 8 dias, no intervalo de 5 anos. Sim. Não, 7 anos. 2017 para 2024. No intervalo de 7 anos, você tem lá 6 a 8 dias. Isso. Ou seja, você julgou pela... o que não é norma é... Exceção. Julgou Exato. pela exceção. Né? Então, né? Mas, de qualquer forma, ela não impede o uso da força. Ela fala que o uso da força não pode ser rotineiro e injustificado. Se tem justificativa e não é rotineiro, aplique-se a força. Exatamente. Esse aqui foi afastado, né? E o outro foi afastado. Então, os que foram acolhidos foram esse, dos 8 pedidos, ela acolheu 3 pedidos, né? Ela, assim, ela não foi perversa, isso, mas também não foi boa. Não, exatamente. Né? Eu acho que, assim, para pontuar, Vilar, os principais erros que eu acho que a juíza, assim, na nossa posição, ela não deveria ter entrado nessa seara. Primeiro, julgar só a Guarda Civil Metropolitana. O primeiro de todos foi esse, que isso aí foi o Ministério Público, a Defensoria Pública, que focou na Guarda Civil Metropolitana. Sim. Ela analisou lá um caminhão de imagens que mostra lá a Polícia Militar arrebentando tudo, a Polícia Civil quebrando bastão nas costas de nego lá, e ela vai lá e julga a Guarda Civil Metropolitana como se a Guarda Civil Metropolitana fosse o responsável por aquele cenário todo de guerra que a gente viu lá nas imagens, né? Segunda coisa, é dizer que a Guarda Civil Metropolitana usou de força excessiva. Não foi a instituição. Se houve excesso, foi subjetivo. Sim. Foi o agente que, de repente, errou, né? E se ele errou, ele foi punido. Então não pode limitar a atuação da Guarda Civil Metropolitana por causa de um erro do agente. Se deve cobrar que aquele agente que errou, se errou, seja responsabilizado. Então, eu acho que nessa seara a juíza errou. Agora, quanto àquilo de exigir lá que tem um canal de comunicação para você fazer denúncia e tal, isso aí faz parte já também. Já está lá, na verdade, né? É só fazer, põe o e-mail do comandante aqui e manda para o comandante, né? Não muda o cenário de nada. Sim. Sobre o ter que justificar o uso da força, também não muda o cenário de ninguém, porque todo uso da força é justificado. O uso da força só pode ser mediante justificativa, exatamente. Né? Senão, é abuso, senão é cometimento de crime, né? A questão de ser rotineiro, na verdade, é o seguinte. Se todos os dias a IOP chegar na Cracolândia, ou qualquer equipe da Guarda Civil Metropolitana chegar na Cracolândia e tiver confronto, o confronto não iniciou pela Guarda Civil. Exatamente. Né? O confronto se iniciou porque as pessoas que estão lá buscaram um confronto e houve o confronto. Se isso for rotina, não é problema da instituição. A instituição não pode deixar de agir, né? O policial não vai deixar de se defender, porque o uso da força é para defesa. Sim. A gente não usa a força para atacar ninguém. Nós usamos a força para nos defender, né? Nos defender e defender outros. Exato. Né? Então, assim, eu acho, viu, Marcelo, que já bem achismo mesmo, que com a implantação do novo sistema de câmeras, isso aí vai cair por terra. Também acho. Né? Vai ficar essa balela aí, essa frescura aí do Ministério Público e da Defensoria Pública, esse vento em ano de eleição. Uhum. Né?
algumas pessoas talvez não saibam, mas esse ano aqui tem eleição, É. né? E aí, assim, isso aí vai cair por terra. Porque vai mostrar o quê? Aquilo que nós, guardas, já sabemos de cor e salteado. O excelente trabalho executado pela Guarda Civil Metropolitana naquele cenário extremamente complexo, né? Isso aí. Para finalizar, Vilar, para você que quer formar opinião sobre isso, peça para o sindicato, a gente manda a sentença completa. São 43 laudas. Leia Exato. toda. Leia toda. Se quiser mais peças processuais, peça que a gente te manda também. Quer ver os vídeos? Quer ver os vídeos que tem lá no processo? A gente te manda os vídeos. Quer ver a peça de contestação do município de São Paulo? A gente te manda a peça de contestação do município de São Paulo. Eu acho que o grande erro aqui foi do Ministério Público e da Defensoria Pública, porque eles foram irresponsáveis em propor essa ação. Sim. Né? Se essa ação aqui, se vocês ganhassem de fato o que vocês querem nessa ação, vocês iam ver que cenário triste que ia se tornar aquela Cracolândia. Eu queria ver a polícia militar lá, todo dia fazendo o que a Guarda Civil faz. Exato. Eu queria ver como é que... Gente, ó, não é desmerecendo a polícia militar não, gente. Não é desmerecendo. Mas uso da força, a Guarda Civil Metropolitana tem expertise. Ela sabe fazer o uso responsável da força, tá? Se coloca a polícia militar lá, o cenário seria completamente Como diferente. nós sempre dissemos aqui, né, Marcelo? Nós não temos juiz de estimação. Exatamente. Então a gente tem que andar ali dentro da linha. É. Porque se cair uma gotinha de urina fora do pinico, vai dar problema. Exatamente, Então, exatamente. Nós não somos julgados por um tribunal militar, né? Exato. Não são nossos pares que nos julgam. Exatamente. Se fossem nossos pares que nos julgam, seria outra coisa. Então, eu acho que é mais responsabilidade do Ministério Público, da Defensoria Pública, não deveria ter proposto esse tipo de ação, não deveria focar na Guarda Civil Metropolitana, e sim na operação, acho que Caronte lá, em geral, que aconteceu. E a juíza também, acho que também não deveria ter entrado nesse médio, muito embora ela foi bem comedida ao dizer assim, isso não é o Poder Judiciário que tem que resolver, não. Isso é um problema social que avança, né, um macro problema que avança multidisciplinar, é um negócio gigantesco. Várias esferas e não compete ao Poder Judiciário dar solução para um problema que se arrasta quantos anos tem a Cracolândia? Uns 25? Por aí, né? Então, nesse sentido, ela foi bem comedida a juíza, mas, né? E de fato, gente, quer formar opinião? Leia a sentença, tá? Quem tá te vendendo fumaça, tá te vendendo fumaça, tá te vendendo ilusão. O que for possível fazer, nós vamos fazer. Com certeza. Né? Nosso corpo jurídico é muito, muito, muito bom. Tá? Muito, muito bom. Tanto que você vê nas peças processuais que o sindicato teve a oportunidade de intervir, que nós fizemos os questionamentos que tem que ser feito, que é voltado à proteção do policial da Guarda Civil Metropolitana. É isso aí.